Bem-vindos. Primeira atividade da apostila, primeiro capítulo. Nós vamos estudar nesse capítulo o conjunto dos números inteiros. Eles se dividem em números positivos e agora, pela primeira vez, os números negativos. Bom, os números positivos, eles estão à direita do zero, como você já estava acostumado, só que antes você tratava os números sem esses sinais, porque todos eram positivos, então não tinha por que você colocar essa representação. Mas todos tinham esse símbolo de mais aqui implícito, ou seja, estava aí escondido. Agora, a partir de agora, nós vamos ter que colocar esse número junto com o sinal. Os números negativos ficam à esquerda do zero, como está indicado nessa figura representada por um termômetro de temperatura. Veja bem, à esquerda do zero ele vai crescendo e ficando negativo. Eu estou falando crescendo porque os números vão aumentando, mas no final das contas você vai entender uma outra situação referente ao valor, tá? Mas deixa eu pensar isso um pouquinho mais na frente. Cidade A. A cidade A está posicionada aqui. Se você olhar, ela está à direita do zero, então ela vai ser positiva. A gente já pode colocar positivo aqui. E ela está mais 15, mais 16, mais 17. A cidade B está à esquerda do zero, menos 10, menos 11, menos 12. A cidade C, à direita de zero, mais 6. A cidade D está à direita do zero, então é mais 10, mais 11, mais 12, mais 13. A cidade E está uma posição antes do 20. Então ela vai ser menos 19, porque é o número que vem antes do menos 20. A cidade F, está a uma posição do zero, à esquerda. Então ela é negativa e uma posição é representada pelo número 1. Atividade feita, vamos para a próxima. A próxima é um probleminha. Júnior tinha R$ 1.075 no banco. Fez uma compra e utilizou 2 cheques, cada um de R$ 510. Cláudio, que tinha a mesma quantia no banco, realizou um pagamento no qual utilizou 2 cheques, cada um de R$ 700. Júnior ficou com saldo positivo, negativo ou nulo. E Cláudio? Indica os 2 saldos. Bom, vamos representar o Júnior pela letra J. Qual que era o saldo do Júnior? 1.075. Quanto que ele gastou? Ele gastou 2 cheques de 510. Então vamos ver quanto que 2 cheques de 510 representa. 0, 0, 0, 0, 0 de novo, 2, 10. Então, 2 cheques de 510 representam R$ 1.020. Vou subtrair do saldo inicial para encontrar quanto sobrou na conta corrente do Júnior. 0, 0, 0 para 5 é 5, 2 para 7 é 5, 0 aqui, 0 aqui. Então, ele ficou com R$ 55, sobrou R$ 55. Joia. Então, eu sei que ele é positivo, ok? Porque esse cara aqui é maior do que o que eu tirei, então ele vai ser positivo, tá? Então, vamos trabalhar agora no outro cara. Quem que é o outro cara? O outro cara é o Cláudio. Então, vamos representar por C aqui. Qual que era o saldo? O mesmo de Júnior. Então, era 1.075. Bacana. Só que ele pagou 2 cheques de 700.
realizou pagamentos no valor de R$ 700. 2 cheques, né? 00,0014. 1.400. Então perceba que ele emitiu mais cheques do que ele tinha na conta corrente. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o resultado seja negativo. Mas aí como é que eu faço essa conta? Essa conta você faz da seguinte forma: inverta o subtraindo com o menuendo. Ou seja, inverte o cara de cima com o cara de baixo. E aí você faz a subtração como você está acostumado a fazer. 0, 0. 5 para 0 não dá, né? Então vou pegar do cara aqui, que também não dá, vou pegar do outro cara aqui. Então isso aqui vai virar 3. Aqui vai virar 10, que depois vai virar 9, e aqui vai virar 10. 5 para 10 é 5. 0. Aqui ficou mal posicionado, desculpa. 7 para 9, 2. 0 para 3 é 3. 1 para 1 é 0. Então o saldo do cara ficou negativo R$ 325. Ou seja, ele gastou mais do que ele tinha, então ficou negativo. O saldo do Cláudio é negativo, menos 325. O saldo do Júnior é positivo, mais 55. Próxima atividade. Vamos lá, o que está falando aqui? A tabela abaixo mostra os pontos obtidos por 4 participantes de um jogo em 5 partidas. Analise-a para responder as questões abaixo. Qual que é a primeira questão? Letra A. Qual é a classificação final de cada participante? Bom, então vamos ver quanto que cada participante conseguiu em cada partida. Como tem duas respostas, eu vou dividir o total aqui ao meio. Daqui a pouco vocês vão me entender. Joia. Vamos fazer o seguinte. Mais 5 com menos 3, quanto que dá? Mais 2. Mais 2 com mais 6, mais 8. Mais 8 com menos 4, mais 4. Mais 4 com menos 1, mais 3. Ok. Menos 2 com mais 5, mais 5. Mais 5 com menos 5, 0. 0 com mais 2, mais 2. Mais 2 com mais 3, mais 5. Na de cá, mais 4, mais 1. Com mais 1 aqui, mais 6. Mais 6 com menos 6, 0. 0 com 0, 0. Mais 1, mais 2, mais 3. Mais 1, mais 2 dá mais 3. Mais 3 com mais 3, mais 6. Mais 6 com menos 3. Mais 3. Mais 3 com mais 3, mais 6. Ok. Vamos lá então. Qual é a classificação final de cada participante? Quem teve mais pontos? O Edvan. Então esse cara é o primeiro. Primeirão aqui. Depois, o Júnior. Segundo. Terceiro, o Max. Porque o Jaque ficou com 0, então ficou em último. Se cada jogador pudesse eliminar seu pior resultado no jogo, qual deles venceria? Quem que é o pior resultado do Max aqui, ó? Vai ser o maior número negativo. Qual que é o maior número negativo? Esse cara aqui. E aqui, qual que é o maior número negativo aqui? Esse. E aqui, esse. E aqui, esse. Então vamos lá. Aqui dá mais 2 essa operação. Mais 6 essa operação dá mais 8. Mais 8 com menos 1, menos 7. Perdão, mais 7. Aqui, menos 2 com mais 7 dá mais 5. Mais 5 com mais 5 aqui dá mais 10. Vamos lá, de novo. Menos 7. Desculpa, menos 2 com mais 7 dá mais 5. Mais 5 com mais 2 dá mais 7. Mais 7 com mais 3 dá mais 10. Mais 4 com mais 1, mais 5. Mais 5 com mais 1, mais 6.
no Edivan, mais 1 com mais 2, mais 3, mais 3 com mais 3, mais 6, mais 6 com mais 3, mais 9. Quem que obteve maior pontuação? O Júnior, que teve mais 10. Então é o Júnior. Ok? Próxima atividade. Observe o quadro mágico a seguir. Nele, a soma dos números de cada linha, de cada coluna e de cada diagonal é a mesma. Sendo assim, quais são os números ausentes que satisfazem essa situação? Bom, primeiro eu tenho que encontrar algum lugar que já me deu completo, que é esse caso aqui, ó, essa coluna. Menos 1 com menos 1 dá mais menos 7 com mais 1, menos 6. Então, isso aqui é menos 6. Então, eu sei que aqui também tem que dar menos 6. Então, mais 4 com menos, mais 1 com menos 4, menos 3. Então, aqui tem que ser menos 3, para que menos 3 com menos 3 dê menos 6. Ótimo. Então, vamos fazer diagonal também aqui, ó. Menos 3 com menos 1 dá quanto? Menos 4. Menos 4 vai dar menos 2, menos 6 aqui na diagonalzinha. Já vamos fazer essa outra diagonal aqui, ó. Aqui dá menos 1, então aqui vai ter que ser menos 5. Então, essa outra aqui também, menos 6. Se aqui menos 1 com menos 5 dá menos 6, já obtive o meu resultado aqui. Então, isso aqui é 0. 4 com menos 2 dá menos 6, com 0 dá menos 6 também. Vou botar embaixo ali. Menos 6. Por final das contas, aqui vai dar quanto? Menos 6 com menos 2 dá menos 4, e aqui vai ter que ser mais 2, para isso aqui dá menos 6. Esses dois caras se anulam, vira 0. Menos 6, menos 6. E aqui, menos 5 com mais 2 e menos 1 dá menos 6 aqui. Certo? Vamos para a última atividade. Essa é a primeira parte. Leia o trecho a seguir e responda ao que se pede. Era verão na Antártica, a temperatura média estava agradável, entre 0 e 5 graus negativos. Graus Celsius negativos. Legal? Então vamos lá. Letra A. Transcreva a frase de Emil Klink usando os números inteiros. Bom, você vem aqui, repete, era verão na Antártica, ponto, a temperatura média estava agradável, vírgula. Aí você coloca entre 0 graus Celsius e menos 5 graus Celsius negativo. Então, você escreve o número com o símbolo negativo aqui. Ponto. Terminou a frase. Na sua cidade, qual a temperatura média é considerada agradável? Por volta dos 25 graus. Se a temperatura ficar muito acima dessa média, qual a sensação você tem? Calor, né? Como seria o seu dia se a temperatura média da sua cidade fosse menos 5? Seria um dia frio, né? Então, seria um dia frio. O que mudaria nos seus hábitos? Alimentação. Comeria comidas mais quentes. E vestuário, as roupas que eu uso rotineiramente. Ok? Isso aí, gente. Terminamos esse primeiro grupo. Vamos para o próximo. Pega o outro vídeo aí.